Você se considera uma pessoa musical? A importância da musicalidade no balé é extrema, porque a nossa dança ela está totalmente ligada com a música. Dança e música se conectam. É claro que nós podemos dançar até mesmo sem música, mas para dançar sem música você precisa ser ainda mais musical. Eu mesma me considero uma pessoa sem musicalidade nenhuma e eu preciso muito me esforçar para isso, até porque não é algo natural. Algumas pessoas têm essa naturalidade para a musicalidade, outras não, mas tudo é desenvolvido e começar o balé e fazer o balé é ótimo justamente para ganhar musicalidade e coordenação. Mas hoje eu quero falar com você sobre a importância da musicalidade e como que você pode desenvolver a musicalidade no balé, quais são os ritmos do balé, de forma simples para que você comece a perceber isso dentro das suas aulas de balé e também a ver os resultados na melhor performance, porque um bailarino que dança dentro da música dança muito melhor. E esse é um desafio que eu estou fazendo comigo mesma, até porque eu não sou musical, como eu disse, então eu preciso desenvolver isso e é um desafio que você também estará sendo desafiado por mim para que possamos ver o nosso resultado mais fluido, movimentações mais fluídas e, é claro, dentro da música, até porque um balé precisa ser dentro da música, ninguém merece aquele balé que não é dentro da música. Então vamos aprender a ser musical de uma vez por todas. Entendendo então a musicalidade e os ritmos. No balé existe basicamente 3-4 ritmos que nós podemos encaixar. Na música eu não sei quantos ritmos existem, né? Não vou entrar aqui aprofundadamente na musicalidade, até porque eu não sou música, eu sou bailarina, eu não sou música não, né? Enfim. Bom, no balé existe o tempo 2x4, 3x4, 4x4 e nas séries mais iniciais 8x4. Basicamente é a contagem que nós temos dentro da música. Por exemplo, uma valsa, que todo mundo conhece, é em 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É importante que a gente faça essa musicalidade para que seja uma valsa, senão não fica uma valsa. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser rápido ou pode ser lento, mas no geral é em 3 tempos. Também nós temos os 2 tempos, onde nós contamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 tempos, que é o ritmo das combinações no geral. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, vou fazer um développé. Sobe, 1, 2, estica, 1, 2, volta, 1, 2, coloca, 1, 2. Ou em 4. 1, 2, 3, 4. Estica, 1, 2, 3, fica 4. Volta, 1, 2, 3, 4, coloca 1, 2, 3, 4. E nas séries iniciais existe até mesmo 8 tempos, onde você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, chega, 7, 8, volta, 1, 2, développé, 3, 4, fica 5, 6, 7, 8. E também em contemporâneo, por exemplo, 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Cada música existe a sua contagem, podendo ela ser mais rápida ou mais lenta. Pode ser um 4 rápido, pode ser um 4 lento, pode ser um 4 mais ou menos, ok? E como que a gente descobre isso? Ouvindo a música, ouvindo e tentando colocar a contagem dela. É claro, se você está dançando, por exemplo, uma valsa das flores, você vai saber que a musicalidade dessa valsa, ela é em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E você vai poder usufruir dessa contagem dentro da música que você está dançando. Então, ouvir a música que você vai dançar é muito bom e muito importante. Coloca lá no fone de ouvido e tenta imaginar a contagem daquela música e usufruir disso dentro da sua mentalidade, vai colocar e trazer isso para o seu corpo. Então aprenda a contar a música com essa ajuda que eu acabei de te dar. Uma coisa que nós incrementamos dentro do balé, e eu sei que você já sabe, é o famoso I. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas a gente incrementa.
Um e dois e três e 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 um e dois e três. Ou um e dois e três e quatro. Volta. Um e dois e três e quatro. Ou um e dois e três e quatro e cinco, seis e sete e oito. E um e dois e três e quatro e cinco, seis e sete e oito. Isso também te ajuda a contar os famosos i. Até porque dentro da dança, muitas vezes, existe um passo, dependendo do seu nível e da coreografia em si, mas existe um passo nesse i. Um i, por exemplo, no contemporâneo geralmente faz um i, dois i, três i, quatro, né? Minha performance, obrigada. Mas tem um passo no meio do i, por exemplo, eu faço um, olha, dois, não. Ou eu posso fazer um i, dois i, três i, 4. Tenta você mesmo criar a sua sequência dentro desses intervalos. Ou, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Entende? Às vezes, existe música que não vai ser tão quadrada. O que é quadrada? Como você viu, 1, 2, 3, quadrado. 1, 2, 3, 4, quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro quadrado. Tem música que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não existe 10, então a gente, desconsidera isso, mas dentro da nossa cabeça a gente pode colocar. Mas dentro da música em si não existiria essa contagem. Então, por isso que é ainda mais importante tentar contar. E aí, por exemplo, se já existe um vídeo, uma pessoa fazendo aquela coreografia que você está aprendendo, você precisa assistir essa pessoa e ver, geralmente uma profissional de preferência, se for uma coreografia de repertório, por exemplo, assiste essa profissional fazendo. Então vai lá no YouTube, onde tem vários conteúdos maravilhosos de pessoas maravilhosas, assiste ela realizando e conta enquanto ela está fazendo. Então eu vou pegar lá a Princesa Florida. 1, 2, 3, 4. Eu vi que ela faz os braços. 1, 2, 3, 4. E 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 1, 2, 3. Emboate. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2. Tenta contar e ver ela fazendo e contar os passos dela. Viu a primeira vez, agora tenta você junto com ela fazer. Depois repete sozinha, depois repete de novo com ela. E toda vez que bater a dúvida, volta com aquele vídeo. Pega aquele vídeo de base. Por exemplo, o vídeo que o seu professor lhe mandar, o vídeo que a sua professora lhe mandar, ou o vídeo que você quiser aprender. Às vezes o seu professor vai falar a música, então esteja atento. Se o professor falou, bom, eu espero que o professor fale, mas grand plié 1 e 2, estica 1 e 2. Por que você vai fazer grand plié 1, estica 2? Entende? Então ouvir o professor é importante. Se o professor fala grand plié em 2 tempos, desce 2 e sobe 2. 1 e 2, sobe 1 e 2. Não fica lá parado esperando ou fazendo antes da musicalidade. Esteja atenta a isso. E perceba também que dentro do balé, dentro da música, existem os famosos ritmos. Então existe um ritmo mais staccato, é tudo aquilo que é um pouco mais dinâmico. Por exemplo, E1, E2, GT, E3, E4 ao lado, 5 ao lado, 6 pequeno, 7 e 8. Agora um fondu que é mais derretido e a gente caracteriza ele como adágio. E 1, e 2, e 3, e 4. Mas ele também pode ser uma valsa. E 1, 2, 3,
E 1, 2, 3. E 1, 2, 3, plié. Rond de jambe, 2. Rond de jambe, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5. Para 6 e 7, plié 8. Entende? Então é importante você ir aprendendo a contagem da música. Hoje eu te falei dessas contagens, eu não sei se você já sabia dessas contagens. É claro que existem vários outros fatores, mas avalie qual é o tipo de música que você está dançando, que você está fazendo, ou até mesmo que a sua movimentação dentro da aula de balé está pedindo. Por exemplo, às vezes um fondue, ele pode ser em valsa, ele pode ser em adagio, ele pode ser um pouco mais staccato, um pouco mais ligado, entende? Staccato e ligado. Staccato forte, preciso, frappé, GT, saltinhos. Ligado é quando é uma coisa mais ligada na outra, tudo mais fluido, um adagio, um rondejam que faz 1, 2, 3. Mas como eu disse, a música pode mudar. Não é só porque é um movimento que será sempre assim. No geral, ele segue o mesmo padrão, mas pode ser que mude. Então, ouça a música lá na sua aula de balé e tente descobrir, porque aí você trabalhando dentro da aula de balé, você vai chegar lá dentro da sua variação ou da sua coreografia, vai te ajudar também ainda mais. Bom, agora eu quero saber de você, se você é uma pessoa musical ou não, se esse vídeo te ajudou ou não, qual é a sua dúvida ainda sobre tudo isso que eu falei, se você já conhecia essas terminologias, se você já sabe contar dessa forma, deixa aqui nos comentários porque é importante para que eu te ajude ainda mais e saiba em qual nível você se encontra hoje, porque um bailarino que é evoluído é um bailarino que sabe contar a sua música. Bom, se você gostou do vídeo, muito obrigada por assistir e saiba que você pode ser a minha aluna através da comunidade da Clare. Se você está vendo esse vídeo, você é da comunidade da Clare, deixa aqui também nos comentários e fala: eu faço parte da comunidade da Clare. Um beijo e até a próxima! E caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também vir aqui na playlist de aulas de flexibilidade ou de balé clássico. Caso você esteja precisando de uma ajudinha, você pode acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Dessa forma, você melhora no seu balé e ainda me ajuda. Muito obrigada e comenta aqui, você é uma pessoa musical ou não?